Boa noite! É com grande alegria que nós estamos mais uma vez com a live, trazendo para vocês mulheres super interessantes, mulheres empoderadas, e esse é o projeto Encontro Marcado para você, mulher, nesse mês que nós todas comemoramos, celebramos toda a nossa conquista, os nossos desafios. E esse encontro marcado é aquele projeto que eu idealizei num momento de extrema vivência pessoal, e vem esses insights que a gente almeja muito compartilhar coisas boas. E eu acredito que esse projeto é uma dessas maravilhas que a gente vem recebendo insights. Eu acredito que você também. E o projeto Encontro Marcado, ele tem dois momentos. O primeiro momento são as lives que acontecem muitos dias aí, às vezes é à noite, às vezes é durante o dia, conforme a gente agenda, né, os horários que possa ser compatível para nós. E depois a gente tem a mentoria só para as mulheres. A mentoria ela está ocorrendo exatamente agora, nesse momento. E é tão interessante que você que ainda não veio para a mentoria, você a qualquer momento você pode se inscrever. E hoje nós temos uma convidada muito incrível, uma mulher. Eu nem vou falar muito sobre ela, que vocês assim vão ter a oportunidade de conhecer. E eu tenho certeza que ela vai trazer muito da sua história, que é riquíssima de vivências, e vai trazer para nós uma informação muito importante exatamente para esse momento que nós estamos no planeta Terra. Então, assim, eu fiquei muito feliz que ela aceitou o convite. E agora que eu já percebi que ela chegou aqui, então eu vou convidá-la. Olá, Olá! Vanessa Queiroz, uma mulher incrível que eu já comecei a tagarelar aqui, falar quem que é a Vanessa. Eu sei que muitas pessoas que me acompanham já conhecem a Vanessa, porque sempre a gente traz alguma referência sobre você. Não tem como trabalhar com as séries mestras, falar da PEG, da Inata, de todo esse trabalho lindo, sem comentar sobre você, Vanessa. Inclusive porque eu tenho um carinho enorme por você no sentido da minha caminhada junto com a PEG, porque eu caí com craio e foi direto de craio para o colo da PEG, nos 8 portais. E ali eu fiquei muito tonta, sem saber o que era aquilo, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui nessa sala? Aí encontrei uma moça de Minas, muito bacana, e eu comecei a conversar com ela. E aí eu falei, você está entendendo? Ela falou, não. Eu falei, e agora? O que é que a gente faz? Ela disse, eu já encontrei uma pessoa, vou lhe apresentar. E foi quando eu conheci você. E ali a gente concluiu aquele curso, mas eu confesso que eu continuei sem entender muita coisa. E aí eu até trouxe aqui a Silvana da Cunha, que eu fui fazer um curso lá em São Paulo, aí, né? E então, de ter que ser cura quântica. Quando eu fui fazer o curso, na mesma ocasião você ia falar da malha. Aí eu disse: ah, não, vou lá para essa mulher me ensinar bem de pertinho, e para que possa clarear minhas ideias. E também, Vanessa, porque eu não tinha noção como eu ia começar meu trabalho.
Aí eu entrava em desespero, era algo que eu queria, mas eu não sabia como. E daí você me colocou no campo e falou assim, olha, vai fluir. Uma hora vai fluir, fica tranquila. E ali eu saí daquela sala da sua sala que você tem, né? Um consultório, não sei como é que você coloca, uma escola, é tudo aí, né? Um consultório, uma Um pouquinho de escola. cada, né? E aí eu saí daí muito diferente, mais confiante. Então eu tenho essa gratidão, porque você me colocou assim num trilho, né, para que eu expandisse mais nesse trabalho. Mas agora, Vanessa, eu quero dedicar esse tempo dessa live para você contar quem é você e aquilo que você almejar. Se você quer falar da Vanessa criança, da Vanessa adulta, da Vanessa mãe, esposa, e depois, claro, trazer para nós a informação do campo eletromagnético, que é tão importante para esse momento. Então, é com você, minha querida. Muito obrigada, é uma gratidão E imensa eu estar aqui. posso dizer que eu também me encontrei com você no Stargate, né? Então, a gente já se esbarrou 2 vezes, foi muito linda a nossa convivência. Caminhos Obrigada. diferentes, né, que nos levaram aí a muitos lugares, né? Mas é um prazer estar aqui, uma alegria compartilhar esse tempo aqui com vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Você me ouve bem? Tá ótimo. Então, é um super prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho, né, sobre essa história, falar um pouquinho sobre a malha, falar do campo eletromagnético, poder fazer esse trabalho de tanta clareza, né? Eu acho que é assim que a gente pode chamar o trabalho da malha. Eu queria começar, né? Já que você relembrou esse nosso momento todo de encontro, eu acho que vale muito a pena falar um pouquinho de como eu cheguei nesse trabalho também, né? Como é que isso chegou na minha vida, como é que isso se manifestou, e entender um pouquinho do que é a minha missão com relação a esse movimento. Eu só vou fazer uma pergunta para você antes, porque o som tá normal aí para você? Porque para mim tá saindo meio... Um chiadinho, mas aqui estou vendo muito. Eu não Tá. sei se tem a ver com isso, mas está dando para entender perfeitamente. Ah, então tá ótimo. É porque para mim tá dando um retorno como se eu tivesse com uma voz meio aguada, assim, meio estranha, por isso que eu perguntei. Mas vamos lá, vamos embora. Se tiver algum problema com o som, se tiver alguma coisa, vocês me chamam aí e me avisam. Então, olha só. A minha chegada nesse processo de todo o trabalho com a malha de calibração universal veio de uma grande história de transição. Porque eu já atuava como terapeuta há muitos anos, né? Eu venho aí de uma linha, de um trabalho terapêutico de aproximadamente aí 17 anos nessa área. Então, já tinha um trabalho voltado para isso, o meu foco já era 100% trabalhar com terapias. Mas eu sentia que o meu trabalho precisava mudar, que tinha alguma coisa que estava me impelindo a fazer uma transformação mais profunda, né? E aí, imediatamente, eu comecei a me questionar qual seria o caminho, né? Por onde eu deveria ir. E eu me lembro que na época eu havia participado de algumas... Eu sempre fiz feiras, né? A gente tem a Mystic Fair Brasil, que é uma feira que existe aqui em São Paulo e em outros estados do Brasil. E eu sempre participei. E uma vez encontrei a Silvia Fleury em uma das feiras, né? Isso a Silvia tem aqui também. E tive esse prazer de encontrar ela quando eu olhei para este desenho, que eu até trouxe para a gente falar um pouquinho, né? Quando eu olhei para essa imagem, que é a imagem da malha de calibração, eu falei, tem alguma coisa aí nesse negócio para mim. Tem alguma coisa que eu preciso fazer aqui. E eu experimentei, fui conversar com ela e beleza. Eu levei aproximadamente 8 anos para conseguir me conectar com o campo da malha de calibração universal e da EMF. Eu gostei muito, quis na hora, né? Imediatamente eu quis me jogar de cabeça naquilo, mas na época eu gerenciava um espaço terapêutico, tentei
fazer um movimento para levar a Silvia para lá para dar aula, para eu poder fazer o curso, e não deu certo, e aí eu não tinha agenda, não tinha data, a gente não conseguia se organizar nunca. E em um momento eu falei, relaxa, não é para ser. Não é para ser, porque tá muito difícil, e quando não tá fluxo, porque não é para ser. Eu fui entender, né, praticamente depois de 8 anos, que realmente eu tinha uma história ainda que eu precisava encerrar naquele espaço terapêutico que eu trabalhava, no formato de trabalho que existia, para que eu pudesse realmente adentrar ao campo de todo esse trabalho da PEG, né? PEG Fênix do Umbro, que é a grande originadora, né, de toda essa, canalizadora e originadora de todo esse trabalho. Então, quando eu realmente me dediquei a trabalhar para mim e não para outro espaço terapêutico, que era o que acontecia na época, eu vi que tinha espaço no meu mundo para aquele movimento. E eu percebi que era exatamente o momento de dar um salto quântico mesmo no trabalho que eu realizava como terapia, né? Eu precisava de um salto naquele processo e na hora eu falei, agora é a hora, agora é a MF, agora é a minha vez, né? E eu tive a chance de, na época, ir fazer o tratamento, porque a primeira coisa que eu pensei foi, eu vou me tratar com a técnica para entender, né? Para conhecer, para entender se é isso mesmo. E eu fui fazer a primeira sessão. Quando eu recebi a primeira sessão de EMF, né? Que é aquele composto lá de 12 sessões, 12 fases, eu recebi uma fase combinada, 1 e 2. E quando eu recebi a sessão, eu saí da sessão com a certeza de que era aquilo que eu tinha que fazer. Então eu saí de lá e falei para a Silvia, quando é que tem o curso? Porque eu vou fazer todas as sessões do tratamento, mas eu quero fazer a formação, porque eu preciso trabalhar com isso, né? E eu me lembro que, e na época eu trabalhava com apometria também. Nesse espaço terapêutico que eu fiquei muitos anos, eu trabalhava com a técnica, depois eu saí e ainda continuei dando aula e trabalhando com a técnica. E foi muito engraçado, porque a Silvia, desde o início, dizia para mim, eu sabia, guria, né, aquele jeito dela, eu sabia, guria, que você ia ter que escolher entre uma coisa e outra. Só que eu não podia te falar isso. Eu não podia te falar, né? E eu fui percebendo ao longo do tempo que realmente tinha um ciclo para mim que havia se encerrado naquele trabalho, né, de apometria. Eu já tinha preparado muitas pessoas, já tinha dado caminho para muitas pessoas trabalharem com a técnica. E eu precisava realmente me especializar nesse trabalho todo da pele. Então foi aí, e isso foi aproximadamente em 2016, quando eu mergulhei em todo o trabalho dela. Então eu comecei pela MF, no meio da MF eu fiz a iFênix, depois do iFênix eu comecei com as séries mestras, fiz reflexos, fiz Inata, né? E não parei mais, porque a gente sabe que a PEG tem aí agora 19... Os 8 portais foi em 2018, 19, 17, né? Eu comecei em 2016 com a MF, mas a PEG começou a canalizar as séries mestras em 2018, no segundo semestre de 2018. 8 portais foi em 2019, se eu não estou enganada, tá? Eu já tenho um certo delay aqui entre 18 e 19. Mas eu acho que os 8 portais foi sim em 2019, porque até aconteceu uma coisa muito curiosa, eu acho que vale a pena eu comentar aqui com o pessoal. Eu já entro no campo, tá, gente? Mas eu vou contar isso porque eu acho que é bem legal. E às vezes é uma dúvida que todas as pessoas têm a respeito das séries mestras, né? A PEG está na 19ª série mestra, né? Então nós já estamos ali fazendo a série de número 19. E muitas vezes os nossos alunos, os nossos clientes perguntam, mas Vanessa, por que 19, né? Por que a gente já não acaba nunca esse negócio? Né? Nunca mais vai acabar? E é uma coisa... Perguntam, né? E é uma coisa curiosa, porque a PEG mesmo nos diz que uma vez ela questionou isso a Ania. Ania, para quem não tem essa informação, é o ser, né, divino ao qual ela se conecta, ao qual ela ali tem ali a sua fusão, reconhecida como um feminino divino, que a PEG canaliza literalmente, ou seja, as informações que chegam para a PEG chegam através de Ania, né? Então elas têm ali uma união muito profunda, muito intensa entre ambas, para que a PEG receba todas essas informações. E ela disse que um dia ela estava né, ali tomando o café dela e conversando, né,
mentalmente ali, nas conexões dela com Anne. E ela pergunta para ela, escuta, a gente não vai parar de calibrar nunca, né? E ela diz que a Ania responde para ela, não, enquanto você estiver vivo, enquanto você estiver encarnado, enquanto você tiver vida, enquanto existir campo eletromagnético, nós estaremos em calibração, né? Então, sempre teremos algo para ser ajustado, para ser alinhado, para ser calibrado dentro do nosso sistema. E esse sistema das séries mestras, o que me agrada muito, eu sou suspeita para falar, porque eu sou apaixonada pelas séries, né? E o que acontece aí? Querendo ou não, pega e faz uma sequência lógica desse movimento das séries, né? Então, às vezes as pessoas têm essa dúvida, mas elas falam muitas vezes as mesmas coisas, às vezes se referem aos mesmos aspectos, mas ela é uma sequência lógica da nossa própria evolução. Então, é isso que eu acho interessante a gente observar, e eu já vou amarrar com o porquê que eu comecei a falar disso, tá? Por exemplo, a gente pega o início das séries, que foi lá em 2018, quando ela começa canalizando Presença Universal, né? A Presença Universal, como a primeira série, é uma série que fala do corpo físico, que fala da gente alinhar esse corpo, da gente ajustar o coração do cérebro, o coração do coração com o coração do plexo solar, né? Da gente aprender a sentir, saber e ser, manifestar o equilíbrio do corpo físico, trabalhando o sistema nervoso central, trabalhando todo o nosso sistema cardíaco, circulatório, trabalhando o sistema digestório, trabalhando o sistema reprodutor. Então, é uma série muito física, muito 3D, muito do corpo, para ajudar o corpo a ancorar, né? É a série que a gente trabalha. Eu acho incrível também o trabalho dela, assim, porque você vê que começa de dentro, né? Isso. De dentro parece que vai lá nas entranhas da célula, dos órgãos. Exatamente. Então, é muito lindo. E é a série que traz pra gente essa afirmação, né? Vou ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, ó. Que é a chave para a liberdade é estar totalmente presente em seu corpo, né? É a série justamente... Eu estou com um grupo fazendo desde o início. A gente acabou de concluir essa série. Presença, que legal. E aí ela vem, então, para a gente não se alongar, né? Presença universal, que é corpo físico, energia do dinheiro, que é financeiro, que é a maneira como a gente se relaciona para elevar esse padrão vibratório na nossa vida. Ela vai para uma série que é a diplomacia, que são os relacionamentos. Então, olha, é saúde, finanças e relacionamentos, que são as 3 grandes questões da humanidade no campo físico, no campo da 3D, né? Aí ela traz pontos de graça, que é um ciclo de fechamentos, né? Para a gente aprender a abrir e encerrar ciclos e poder transitar da 3D para 5D. Então é um movimento de transição entre a 3ª dimensão e a 5ª dimensão que ela vem ensinando para a gente. A gente passa desse circuito das 4 primeiras séries e é onde a gente entra nos 8 portais mestres, né? Que foi onde você chegou. E 8 portais mestres é a gente sair de um estado de dualidade para um estado de totalidade, né? Se a gente for pensar que a gente trabalha, que a PEG traz para nós o conceito dos 8 portais, da gente abrir os ciclos do infinito, né? Então a gente tem lá um infinito e a gente vai trabalhar para abrir o ciclo. Quando a gente abre o ciclo de um infinito, a gente tem uma esfera, né? E a esfera representa essa totalidade. Então, os 8 portais mestres, ele é um grande xodó dentro das séries também, porque ele traz pra gente... E quando eu cheguei nos 8 portais, olha que incrível quando você explica os 8 portais, que eu nem sabia, né? Não percebia ainda, não estava claro isso para mim, mas eu dei um salto quântico. E engraçado que quando eu fiz os 8 portais, meu Deus, eu vou ensinar isso como esse negócio de fazer esses movimentos que hoje a gente acha lindo, graciosos, mas na época você ainda naquela condição muito linear. Eu tinha, às vezes, até um certo receio de falar. Então, até que eu aconteça tudo isso, demanda um processo. De lá, professora dos 8 portais. É isso mesmo, né? E aí a gente vai passando por esse processo. Então a Amália começa a evoluir nos 8 portais, ela evolui mais um pouco na sabedoria ancestral,
né, nas espirais de liberdade ali, para a gente trabalhar esse aspecto do equilíbrio entre intelecto e intuição. Vem uma ascensão evolucionária no meio para a gente aprender a espiralar, né, fazer esse movimento. Então, existe um passo a passo lógico na conexão dessas séries que vão cada vez mais nos levando para níveis mais elevados de consciência. Então, eu acho que a maneira mais fácil da gente trazer para as pessoas o entendimento desse processo das séries, né? Por que tem mais uma série? Porque a gente está subindo esse degrau dessa espiral evolutiva, né? A gente está fazendo um movimento evolutivo que demanda cada vez mais, como uma casca de cebola, depurar todos esses movimentos que a gente vem fazendo. E essa depuração demanda caminhar em níveis mais profundos, realmente, dessas limpezas, dessas liberações de cargas de energia que não fazem, que não servem mais para nós, ativações de campos, de potenciais, né, de estruturas potenciais na nossa malha, que são essenciais para as novas possibilidades, né, para os novos movimentos. Então, é muito fácil da gente observar na nossa vida, no nosso dia a dia, como a gente precisa fazer esse movimento de largar o que já foi e se abrir para aquilo que é o novo que está chegando. A gente está vivendo isso muito intensamente, todos os dias, praticamente, né? Esse estado de mudança, ele não termina, ele está num processo, porque a gente está vivendo uma transição que é planetária, né? Então, nós somos um microcosmo do macrocosmo, e essa transição, ela vai bater na porta de todo mundo, esteja essas pessoas acreditando nisso ou não, entendendo isso ou não, estando despertas para isso ou não, essa conta vai chegar, né? Para todo mundo, independente do que a gente está querendo. Ninguém está querendo passar medo, a gente só está trazendo o quê? Uma realidade que, né, que não é um medo em questão aqui, a gente está passando é o conhecimento, né? E quando eu falo a conta vai chegar, o que eu estou querendo dizer? Você vai sentir que aquele trabalho já não faz mais sentido para você. Você vai ter aquela sensação de que, nossa, estagnei, preciso de alguma coisa diferente, né? Já não é mais isso que eu quero fazer. O casulo tá pequeno para mim, né? Eu preciso de mais espaço. Então, a conta que eu digo é sempre essa insatisfação que acaba chegando até nós e que é o grande motor do nosso movimento, né? Da busca por alguma coisa diferente. Convite para o novo. Exatamente. E isso a PEG, inclusive, vai trazendo nas últimas séries, né? Desde o poder da presença para cá, que é justamente a dignidade de você receber amor, né? De você poder receber amor e receber tudo que está disponível para você no universo. Ela vem trazendo essa visão do toroide de consciência que a malha representa para nós, né? Então, é bem interessante a gente... Eu até vou pegar, não peguei aqui, mas vou pegar para mostrar para vocês, porque eu acho que é bem legal a gente usar isso como modelo. É uma delícia ficar ouvindo. A gente não cansa. Olha, quando você tem uma aula com a PEG, você não se cansa. Olha só, vou usar... Ela contagia, gente, também. Vou usar esse modelo aqui para falar disso. Que é assim, ó. Quando a PEG fala da malha, e quando a gente estuda a malha de calibração, a gente fala muito desse campo, dessa parte desse toroide, tá vendo? Esse centro que tá aqui, ó. Que tá no meio. Né? Que é exatamente essa imagem que eu mostrei aqui para todo mundo no início. Então, a gente estudou por muito tempo a malha de calibração somente neste sisteminha aqui, nessa parte interna. Quando chega aqui em 2023, quando a PEG começa a trazer o poder da presença, ela começa a dizer pra gente, olha, é mais do que isso, tá? Existe um toroide de energia, né? Cuja malha, na verdade, é o centro disso. E quando ela traz essa consciência de que a gente tem um toroide de consciência que está crescendo, que está se ampliando, que está se amplificando, reforça ainda mais o nosso entendimento de que a malha é o motor do Merkaba, é o motor do nosso veículo interdimensional de luz, que nos faz fazer os acessos que precisam ser feitos de uma forma amplificada, né? Então, quando a gente começa a olhar para esse
sistema, e aí eu vou adentrar aí um pouquinho mais no campo da malha, é interessante a gente observar que é necessário para qualquer pessoa aprender como esse sistema funciona, entender o funcionamento da malha, da mesma maneira que a maioria das pessoas, pelo menos, já ouviu falar de alguma maneira dos chakras, já ouviu falar de alguma maneira dos corpos sutis. Porque a malha de calibração universal é parte da nossa anatomia energética, né? Então é como se a gente dissesse assim, olha, não dá para a gente falar da anatomia humana, vamos falar aqui do nosso sistema de anatomia humano, mas vamos ignorar a parte do pulmão, vamos deixar o pulmão de fora, né? Não dá para a gente... Eu me lembrei que quando começou a falar sobre os ânimos, eu trouxe me veio esse insight aí para passar para as pessoas, porque eles realmente ficam assim, nossa, mas por que tanta coisa, né? E aí eu expliquei de uma forma assim, se a gente que estudou na escola tradicional sobre o corpo físico, e daí você quer se especializar mais, você nunca para de estudar ensino médio, o corpo físico. Você quer especializar mais, você vai para a medicina, vamos supor. E lá você estuda e você nunca para, você sempre está especializando. E que é algo físico, daqui, da 3D, né? Imagina que agora abriu essa possibilidade de nós conhecermos mais, né? Além de tudo isso aqui. Então, não é tão simples, porque a totalidade é o além disso aqui. Então, é muito maior. É óbvio que não vai ser em uma, duas aulinhas que a gente vai entender e vai melhorar toda essa nossa estrutura, né? Sem sombra de dúvida. Aí parece que aquele grupo ali, eu percebi que eles assim, compreenderam, né? Mas realmente até eu tive a dificuldade, agora já sentou, né, para mim. É um movimento importante da gente compreender, porque é um estudo contínuo mesmo, como você está falando, né? É um estudo. Vamos imaginar que a gente está aprendendo o que é ser um ser humano multidimensional, né? A gente talvez tenha levado anos para compreender o que era ser humano. E agora a gente está começando a entender o que é ser um humano multidimensional. Então, é um nível de complexidade, é um nível de constância de estudo para compreender esse processo, que eu entendo cada vez mais que passa e começa exatamente por nós podermos nos aprofundar no estudo dos chakras, no estudo dos corpos sutis, no estudo da malha de calibração universal e no estudo do que eu chamo de sistema merquívoco, que também é essa evolução da Merkaba, né? Que é uma teoria toda aí trazida, compilada e trazida por James Tiberon, por Metatron. A gente já começa a perceber, né, essa parte aí do nosso Merkaba. Sim, porque a própria Peggy nos traz essa visão, né? Porque até um certo momento de todos os estudos, e quando o Metatron começa a trazer as informações para James Tiberon sobre o sistema da Merkaba, muitas pessoas vão dizer que a gente só consegue trabalhar na ativação desse sistema através de algumas meditações de respiração, alguns modelos específicos de trabalho. E em determinado momento, a Peggy traz para a gente a consciência de que a malha é um grande motor da Merkaba. É um grande motor de colocar essa Merkaba em funcionamento e poder fazer ela crescer e evoluir. Porque então, o que equilibra, né? E quando você está equilibrado, você sustenta mais as outras porções de nós mesmos, né? O que eu costumo sempre dizer é que este campo da malha de calibração é uma possibilidade, né? Exercitar todas as séries, exercitar a AMF, exercitar toda a habilidade que a PEG nos ajuda a desenvolver quando ela traz esses sistemas todos para nós, é uma maneira da gente criar musculatura energética para lidar com esse processo de evolução. Exatamente. Eu falo que é a nossa academia, né? É a nossa musculatura energética
para que a gente possa realmente criar um nível de fortalecimento no campo físico, através do campo energético, para que a gente possa fazer esse processo da transição planetária, das mudanças necessárias da nossa vida, encarar os processos de transição que a gente também vive no nosso dia a dia, porque afinal a gente é o microcosmo, né? Exatamente com esse poder, com essa condição, né, de ter esse empoderamento de paz e de poder passar por estes processos transitórios de uma forma mais harmônica, de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais sutil até mesmo, vamos dizer, né? Sem precisar experienciar tanta dor, tanto desequilíbrio, até mesmo os processos de doença no físico, né? Porque a gente pode entender que quanto mais musculatura energética a gente tem, né? Quanto mais a gente sustenta energeticamente esse processo, e isso significa fortalecer essa malha, fortalecer esse campo eletromagnético, mais você tem condições de sustentar o seu próprio poder, né? De se manter na sua energia do centro, de se manter íntegro dentro dos processos de mudança e transformação da humanidade. E isso vai fazendo com que você consiga trazer cada vez mais esse estado de equilíbrio para a sua vida. Então, Vanessa, para que eles possam compreender melhor, não sei se já perceberam, talvez alguns aí já começam a perceber, cair a ficha, né? Que, por exemplo, aconteceu lá na malha, né? Está acontecendo a mudança, ali a gente está equilibrando mais, sustentando mais energia, tudo isso reverbera onde? No nosso corpo físico. E é muito interessante que às vezes a gente não percebe, muitos já até percebem, o corpo, os outros corpos nossos sutis, mas quando você calibra lá, você percebe no físico, né? Sim. Às vezes a sua pele, o seu corpo, às vezes você começa até a emagrecer, ficar mais bonito, né? O fio de cabelo, mais alegre, mais intuitivo, e por aí vai, né? Porque vai reverberar por onde a gente caminhar. E no outro também, eu queria que você falasse também dessa parte com relação, quando a gente trabalha o nosso campo, que a gente é energia, né? O que acontece lá com as outras pessoas também? O que a gente pode dizer aí, né? Existe um conceito dentro de toda a teoria da malha e do nosso campo, que é a teoria da terceira malha, que a PEC traz para a gente, né, de uma forma muito efetiva, principalmente nas fases 9 a 12 da NF, e depois, em algumas séries mestras, a gente também vai trabalhar com esse conceito, né? A teoria da terceira malha vai dizer para a gente o seguinte: todas as nossas relações são passíveis de uma construção de uma terceira malha. E o que é essa terceira malha? Vou usar eu e você aqui de modelo, de exemplo, para explicar para o pessoal, né, Neuli? Existe aqui, Neuli, né, como uma professora dessas séries, como uma terapeuta, uma condutora de todos esses trabalhos, e eu aqui, Vanessa, outra, né? Nos cruzamos, nos conhecemos dentro daquelas condições que você contou aqui no começo da live. Quem perdeu, volta lá no começo para entender, né? Que você contou aqui no começo. E, de alguma maneira, nós criamos uma relação entre nós, né? Então, eu, Vanessa, tenho a minha malha de calibração universal, a Neuli tem a malha dela, né? Tem a sua malha. E no momento em que a gente constitui uma relação, a gente cria uma terceira malha. E aí eu costumo dizer que essa terceira malha tem um pedacinho da Vanessa e um pedacinho da Neuli, né? O pedaço da Vanessa que se relaciona com a Neuli e o pedaço da Neuli que se relaciona com a Vanessa. E que está unido ali nessa terceira malha. É a malha da nossa relação. E dessa maneira, a gente constitui N outras malhas entre todas as nossas relações e que não são somente com pessoas. Nós nos relacionamos com o nosso dinheiro, nós nos relacionamos com a nossa casa, com a nossa família, com o nosso trabalho, com o chefe, com o grupo, com a equipe, né, de trabalho, com os nossos pares. Ou seja, né, com o nosso cachorro, nosso animal de estimação, nosso pet. Então, todas as relações passíveis, né, de você ter dois seres que não precisam necessariamente ser vivo,
você constitui ali uma terceira malha. E o que acontece? Como é que isso se desdobra, né? Como é que esse movimento ocorre? Existe sempre uma calibração. Então, imagina que estou eu e Neuli aqui numa terceira malha. Eu estou fazendo os meus trabalhos, estou recebendo aqui, né? Estou tomando os meus florais, estou fazendo as minhas canalizações, as minhas conexões lemurianas, e a Neuli está lá fazendo os trabalhos dela, se conectando no Stargate, fazendo isso, fazendo aquilo. Eu estou recebendo calibrações e mudanças dentro do meu campo, dentro da minha malha pessoal, e você dentro da sua malha pessoal, né, Ney? E o que acontece? Cada uma de nós, quando muda um padrão, qualquer transformação que acontece dentro da nossa malha pessoal, vai reverberar naquele pedaço da Vanessa que está dentro da malha, que é a relação dela com a Neuli. E a mesma coisa vai acontecer com a Neuli. Vai fazer a mudança lá, vai reverberar dentro do pedaço. O que vai acontecer? Aqueles dois pedaços que eram de uma determinada forma vão se transformar, porque coisas vão acontecer e esses pedaços de nós vai mudar. Quando esses pedaços de nós duas mudam, o que acontece dentro dessa terceira malha? Começa a acontecer um processo de calibração entre esses dois pedaços, porque chacoalhou, né? Bagunçou o coreto lá do que já estava alinhado, aí alguém mudou, opa, sacode tudo e vamos ajustar de novo essas cargas. O importante é a gente entender que essas cargas, elas se ajustam sempre pelo padrão mais elevado. Então, vamos imaginar que nesse processo, eu desenvolvi uma habilidade compassiva muito legal. Isso vai lá para essa terceira malha e a Neuli vai se alinhar à minha habilidade de compaixão. E, de repente, a Neuli, nos processos dela, desenvolveu uma habilidade, por exemplo, de respeito muito profundo, de integridade, que está maior do que o que eu consegui trabalhar em mim. Então, eu também vou me alinhar por esse padrão mais elevado que a Neuli está trazendo para dentro dessa malha. Se isso acontece em uma terceira malha, isso vai acontecer em todas as outras. Então, quando eu mudo na minha constituição pessoal, eu mudo dentro da minha malha de calibração, eu mudo o meu pedaço que existe em todas as minhas relações. E no momento... Isso que ela traz sempre essa fala, está trazendo mais agora, até eu vi nos anos, né, falando que você, como que é? Eu sou o universo sou eu e vice-versa, né? Porque e a gente está o tempo todo conectado, né? Então, são essas conexões. Por isso que também na fala de Jesus, lá, se a gente for buscar, ele já falava, né? Que se se cai uma folha no céu, no chão, que não vai reverberar, né? Mais ou menos isso também, né? A gente vai fazendo os links e vai vendo, percebendo a veracidade, né? Que em muitos pontos vai fechando ali, né? Exatamente, eu acho que a grande beleza que existe nesse entendimento das relações das terceiras malhas é a gente perceber que é um grande dominó de transformação. Então, conforme a gente vai se melhorando, a gente vai se trabalhando, a gente consegue fazer com que isso reverbere para todas as nossas relações, e isso é um efeito dominó, literalmente, né? Porque, por exemplo, mexeu em mim, o que mexeu em mim mudou na minha relação com meu marido, o que mudou na relação do meu marido muda com a família dele, com a mãe dele, com o pai, com os irmãos, e isso vai fazendo um desdobramento, né, num volume gigante que a gente perde, na verdade, a condição de proporcionar, né? E tem uma coisa que eu acho que é bem interessante dentro dessa visão, né, dessas relações da terceira malha, é a gente perceber que não precisam ser grandes movimentações ou grandes mudanças. Pequenas mudanças têm grandes impactos, né, dentro de todas essas nossas relações e principalmente nas nossas relações familiares, que são as pessoas que estão mais próximas de nós. É porque o dominó também vai ocorrer primeiro aqui, né? Porque é algo que às vezes é uma coisa que trava todo o meu
contexto, né? E quando você consegue diluir aquilo ali, nossa, é um boom que dá na sua vida sem pressão, porque você não tem noção onde você vai parar. Você fala, meu Deus, e você não consegue nem ver, porque às vezes a gente fica planejando, planejando, e quando isso acontece, é quase que sem planejamento. É um salto quântico, né? Aquilo acontece assim, vai, você desabrocha para o que você realmente vê. Mas, Vanessa, está muito lindo isso. Eu mesmo estou tendo uma aula. Porque eu gosto demais desses assuntos. É algo assim que não cansa a gente, né? É verdade. Não cansa, não te deixa com sono, aquela aula medonha. Uma coisa, o que você tem para falar para as pessoas no sentido de que a transição está aí, você já falou, né? E que é inevitável. Mas o que, por exemplo, que a gente está sabendo muita coisa desse sol que está mandando, emitindo, né, raios que são as frequências e tal, e tal, e tal, cada um traz do seu entendimento, e que isso é bom, mas que também, se a gente não está preparado, isso pode não ser tão bom, né? Como que seria para a gente aproveitar tudo isso, não perder nada dessa transição planetária? O que você orientaria, né? O que você faz por você? Aí que as pessoas gostariam. Eu acho que assim, eu venho falando muito dentro dessa visão, né, da transição planetária, junto de todas as orientações que eu venho recebendo, que eu vim recebendo do Conselho Lemuriano de Luz e das próprias tecnologias que foram chegando para mim, para esse movimento, né? Então, eu diria para você assim, foi muito clara a visão que me foi mostrada com relação a esse movimento da transição, com relação à nossa entrada no cinturão de fótons ali perto de 2012, onde a gente começa a receber uma carga de energia diferenciada, que é essa carga que a gente continua recebendo, ou seja, essas frequências que vêm do Sol central, de Alcione, estão bombando, né, para a gente, principalmente de 2012 para cá, porque foi quando a gente literalmente entrou 100%, ou seja, a Via Láctea entrou 100% dentro do cinturão de fótons. E aí tem uma coisa interessante da gente compreender, que a circulação desse sistema todo é uma circulação que leva em torno de 29.620 anos. E a gente tem um período de 2.160 anos, aproximadamente, agora, para viver dentro dessa parte que é iluminada. Ou seja, são 2.000, vamos arredondar, né? São 2.000 anos para a gente absorver toda a carga de luz possível desses biofótons, para que na próxima entrada de escuridão, porque a gente vai viver mais ainda ali, mais ou menos 11.000 anos, que vão ser um processo onde a gente sai fora do cinturão de fótons, até para a gente entender melhor, eu acho que uma forma mais didática de entender é assim, a gente não tem a Terra aqui, né? E a Terra gira em torno do Sol, e em função disso a gente tem 24 horas do dia, 12 horas de dia, 12 horas de noite, né? Imagina que quando a gente leva isso para o macrocosmo e pensa na Via Láctea, a gente pode dizer que a Via Láctea tem 2.000 anos de luz e 11.000 anos de noite, né? De escuridão, que é o que a gente está chamando de luz e escuridão. Então, o que está acontecendo nesse momento? A gente está sendo chamado para despertar desses últimos 11.000 anos que a gente passou na escuridão, que a gente dormiu, né? Então, a gente está sendo acordado, a gente está sendo despertado desses 11.000 anos, e a gente tem pela frente a informação, até na nossa genética, de que a gente tem 2.000 anos para aprender a absorver todo esse conteúdo de luz, para que nos próximos 11.000, depois dos 2, a gente não durma de novo. A gente fique aceso. Então, a gente pode pensar assim, se apagar a luz e a gente estiver sem luz própria, se a gente não estiver brilhando, eu brinco que eu falo que a gente vai ter que aprender a virar vagalume. Se a gente não estiver brilhando, né? São as coisas. Isso
sustentando a nossa própria luz, a gente vai adormecer de novo, porque vai ficar tudo escurinho, ó, vai dar aquele sonão, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa aprender a absorver essas cargas de luz para que a gente possa trazer o nosso brilho pessoal, o nosso brilho próprio, a nossa força própria. Eu estou muito ainda da live. Muito isso aí. E que a gente possa, então, pegar essa luz para sustentar a nossa estada acordada, alerta, desperta, nos próximos 11 mil anos que a gente ainda vai ter para atravessar esse processo. O importante é a gente entender que quando a gente consegue atravessar uma carga dessa noturna, né, de 11 mil anos, sustentando o nosso brilho, sustentando a nossa luz, que é sustentando a nossa divindade, a gente começa a subir na espiral, e quanto mais a gente sobe na espiral, mais próximo de Alcione a gente fica. Até chegar a um ponto onde a gente não sai mais do cinturão de fótons. Entende? Então, a grande questão que a gente está vivendo nesse momento é que e por isso que a gente tem tanto essa ansiedade, muitas vezes, e tanto esse sentimento de que eu preciso correr, eu preciso correr, eu preciso correr atrás, eu preciso fazer. Por quê? Porque a nossa própria genética tem essa informação. Cara, você só tem 2 mil anos para transformar esse negócio. Entendeu? Então, quando a gente compara... Tem que não é, né? Na realidade. Quando a gente compara os 2 mil que a gente tem para aprender a fazer isso com os 11 que a gente ficou dormindo, dá um desespero, né? Não é nada. Então, o que eu diria, né? Qual é a minha dica? Qual é a sacada que eu entendo, que é o que eu venho trabalhando muito comigo, com os meus clientes, com os meus alunos? Nós precisamos trabalhar o nosso campo eletromagnético, trabalhar o nosso sistema merquívoco para que a gente possa fortalecer essa estrutura energética, não permitir que essas estruturas criem fissuras, porque as fissuras nesse campo são perdas de energia. E a perda de energia nos deixa capenga, nos deixa, né, naquela coisa de tipo, corre aqui e cai lá. E a gente fica nesse movimento de oscilação. Então, quanto mais a gente consegue, e dá bem para a gente fazer essa analogia com o processo do exercício físico no corpo mesmo, né? Quando a gente está sedentário e alguém fala para você, corre ali na esquina, pega um negócio para mim, você só... a gente vai ali esbaforido. Quando você está fazendo uma atividade física, está trabalhando um exercício de cardio, tá fazendo um movimento de fortalecimento da tua musculatura, o que acontece? Se você precisar dar um tiro ali, uma corrida até um lugar para pegar alguma coisa, você vai de boa e volta inteiro, né? E aqui o comparativo é o mesmo, né? A gente precisa fortalecer esse campo eletromagnético, essa estrutura energética, para que a gente possa sustentar esse movimento todo que a gente tem que fazer, porque, querendo ou não, é uma corrida contra o tempo. Então, a gente tem um prazo, é como se a gente dissesse assim, olha, existe um planejamento, tem uma meta para cumprir. E aí é que vem a pergunta que eu sempre faço para as pessoas. Nós temos uma meta, que é aprender a sustentar o nosso brilho próprio. O que eu vou perguntar para cada um aqui é, o que você está fazendo para isso? Né? Qual é o planejamento que você fez, ou qual é as metas, as micrometas que você está criando para atingir esse objetivo? Porque você não vai esperar chegar daqui 2 mil anos e falar, ó, cara, não rolou, não deu, não consegui fazer a minha parte, né? Então, assim, o que você está fazendo no dia a dia, porque isso é todo dia, né? Para favorecer o cumprimento de um planejamento para que você consiga chegar lá e se sustentar na sua carga de energia, né? E aí é que entra, é por isso que eu falo que as séries mestras são muito importantes. Porque elas vão nos ajudar desde o corpo físico até as estruturas mais sutis dos nossos processos emocionais, né? Porque ela vai te dar estrutura para trabalhar cada detalhe. Eu vou trabalhar lá nas espirais, eu vou liberar cada fibra do campo, passando um estado de liberdade para aquele ser. Lá na ascensão a gente vai subir para autoconfiança, a gente vai mexer na sua habilidade de cocriação, de integração.
Então, cada item que a gente vem trabalhando dentro do nosso processo, dentro dos nossos ensinamentos, por isso que esses trabalhos, como você faz, eu faço, que é da gente usar as séries mestras ao longo do ano, né? Vamos ativar todas as séries na ordem e tudo mais. Isso é muito produtivo para um crescimento de longo prazo, que é esse, porque 2.000 anos na nossa história é longo prazo. Apesar de ser um tempo curto no cosmo, na nossa história como ser humano, é um longo prazo. E para que a gente possa sustentar e crescer a longo prazo, não é imediatismo, não é, olha, né, recebi hoje, amanhã sou outra pessoa. Você é outra pessoa amanhã, mas você talvez não perceba isso com tanta clareza, porque esse movimento vai acontecendo de forma paulatina, porque ela é paulatina, mais duradoura. Né? Essa é a grande diferença. Não tem milagre. Não é um milagre que hoje aparece e amanhã desaparece. E assim, é muito particular de cada um, né? Porque por mais que eu trabalhe, às vezes eu, por exemplo, ofereço muito em grupo, então, mas ali cada um vai receber, né, de acordo com o que está previsto naquele momento, e depois você vai integrando mais também. Eu acho um trabalho rico nesse sentido, porque parece que pensa em todos os detalhes, né? Primeiro, nessa condição nossa de poder fazer um trabalho em grupo. Segundo, de você não precisar saber basicamente nada do que está ocorrendo com você, né? Porque as pessoas têm até receio de fazer, oi, mãe, terapia em grupo? Uai, mas espera aí, né? Porque tem o receio de se expor, né? Tem tudo isso. Então, eu acho assim, um trabalho muito rico, né, em pontinhos assim que está anos-luz na nossa frente. Quando você começa a pensar, já está pronta ali, e que você não acha assim, uma brecha para falar, podia mudar isso aqui, porque, né, não está em acordo. Eu acho que uma coisa, você tocou num assunto que eu acho que é bem importante, que é assim, existe às vezes um preconceito e até uma dúvida das pessoas com relação a fazer os trabalhos em grupo. Não só dos nossos clientes, né? Mas como também dos próprios terapeutas. Tem muitos terapeutas que ficam nessa coisa, mas será que em grupo vai funcionar igual e tal? E o que eu vejo, assim como a gente teve uma certa resistência em algum momento de trabalhar online e presencial, sair do presencial para o online, né? Então, mas vai funcionar online? Vai funcionar online, né? Porque é energético, não é físico, né? E quando a gente fala do grupo, eu acho que tem um aspecto que é pontual, que as pessoas muitas vezes não param para pensar, que é o fato de que quando você tem um grupo, você potencializa a ação das terceiras malhas desse processo. Né? E a outra coisa também que eu acho que é bem legal da gente citar aqui para o pessoal para compartilhar é que, assim, quando você recebe uma série mestra, estando só você e o seu terapeuta, ou você, o terapeuta, e mais um grupo de 10, 15, 30 ou 90 pessoas, como a gente já fez, o que vai acontecer? Você vai estar conectado com as milhares de pessoas no mundo que já receberam aquela série mestra. Então, você nunca vai estar sozinho. Por mais que você faça a terapia ali, né? Neuli e eu aqui, ó, uma aplicando na outra, querendo ou não, o simples fato da gente abrir aquela série, a gente se conecta com a terceira malha de todas as pessoas que já receberam aquela ativação em algum momento, em alguma língua no mundo. Né? E isso já tem uma potência gigante. Então, a gente nunca faz uma série mestre individual, porque ela está sempre associada a um plano coletivo, por mais que, aparentemente, seja individual, sejamos só duas pessoas ali recebendo aquele trabalho. Né? Tá. Vanessa, agora eu vou te explorar, hein? Mas eu acho que já falou um tempão, mas você falou bacana, explicou bem, era realmente isso que eu queria que você entregasse, entregou além, muito satisfeito, acho que as pessoas também, mas eu gostaria que você falasse algo de você. Quem é essa mulher aí que começou a contar para nós, lá quase que já dos 8 portais ali e tal, né? Mas quem é a Vanessa? Eu conheci uma Vanessa que hoje até eu me lembro, esses dias eu estou me lembrando, estou fazendo um trabalho
com a Lili. Pessoal, trabalhar, fazer as coisas do meu pessoal mesmo, para o meu crescimento, muito com ela. Eu gosto muito das coisas que ela oferece. Então, estou recebendo ali a calibração do DNA e eu me lembrei de você. Que uma vez você falou assim para mim, eu gosto de feijoada, mas a última que eu comi, eu já percebo, não cai mais bem. Isso faz muito tempo, acho que foi a vez que eu fui lá na sua escola. E daí você já via ali suas mudanças, né? Bem perceptível. Eu queria saber de você, quem é a Vanessa? Como que você se olha hoje diante desse trabalho todo? Porque eu sei que você vem crescendo. Eu mesmo olho para você e vejo, né? Acredito que você vê o meu crescimento. Com certeza. Então, mas eu gosto de olhar para as pessoas, fico feliz que a gente vê todo mundo crescendo. Crescendo que eu falo, gente, não é na questão financeira, mas quando a gente se mostra aqui que você cresceu, obviamente, a abundância em todos os níveis, né? E aí, mas eu queria que você falasse o que você olha em você, que você se acha magnífica hoje, que você é uma mulher hoje, e nós estamos no meio da mulher. Eu lhe vejo uma empoderada e que você tem uma mensagem aí, esse exemplo teu mesmo que você vê, porque eu acho bonito a gente falar da gente também. Sim. É uma forma de você se amar, mostrar que você se ama, né? Que a solicitação do momento, para que as outras mulheres possam se olhar também com relação a isso que você vai falar de você agora, que todas nós temos já algum brilhozinho, né? Então, por favor, que a gente ouça você para poder encerrar essa live com essa maravilha aí que você vai contar de você. Legal. Eu acho que eu comecei falando, né, que ali por volta de 2016, eu mergulhei nesse processo da MF e que para mim foi um processo real de transformação da minha vida, né? Então, eu diria assim, hoje eu tô com 49 anos, faço 50 esse ano. Então, eu tenho aí um grande ciclo que a gente está encerrando, um setênio, né, que está se encerrando aí na minha vida. E eu até comentei isso alguns dias atrás aqui no meu Instagram, falando exatamente sobre isso. O que mais me chama atenção hoje é a maturidade que eu consegui desenvolver e trazer para a minha vida, principalmente a partir desses últimos 8 anos de trabalho. Então, eu diria assim, foram 8 anos de trabalho intenso no meu campo eletromagnético, na minha malha de calibração, em todo esse sistema, que foi me trazendo uma condição de me olhar, de me perceber, de me trabalhar, de enxergar os aspectos que precisavam ser limpos, que precisavam ser liberados do meu campo, abrir os potenciais que eu tinha para abrir, que foi justamente 2 anos depois que eu comecei esse trabalho da malha, eu recebi uma instrução, olha, todo o trabalho que você faz até hoje é maravilhoso, mas ele só está começando, né? E aí eu tomei um choque, porque eu achei que eu já tinha pago o meu carnê, né? E na verdade não, ele só estava começando. E aí eu fui entender que todo o trabalho tinha a ver com toda essa conexão com o Conselho Lemuriano, tinha a ver com as tecnologias lemurianas também. Então, hoje eu percebo que, assim, a possibilidade de trazer esse nível de empoderamento, que para mim é um empoderamento de paz, não é um empoderamento de nenhuma outra coisa, o que habilita a gente a ter esse estado de abundância, de crescimento, a possibilidade de evoluir, é o empoderamento de paz, né? E o empoderamento de paz nos traz todos os outros empoderamentos, vamos dizer assim. Conseguir constituir esse estado tem muito a ver com esse processo de conseguir liberar as cargas que não servem mais para a gente nesse momento e justamente abrir os potenciais. Então, eu vim fazendo isso comigo como uma grande maratona nos últimos 8 anos. E qual é o resultado que eu colhi disso? Que é o que eu tenho hoje, que é quem é a Vanessa hoje, né? É essa pessoa que tem maturidade e que tem mecanismos de defesa suficiente para lidar com os aspectos e as questões emocionais de uma forma muito integrada,
de uma forma que não me afeta, que não me abala, no sentido de me tirar do prumo, de me tirar dos estados, de poder olhar para os problemas do dia a dia, né? E dizer assim, ok, é uma questão e eu vou achar a solução para ele. Né? Qual é a solução que a gente vai trazer para cá? Então, é um nível de maturidade, o que eu estou chamando de maturidade, que para mim é um equilíbrio de de saber lidar com as questões que estão ao nosso redor de uma forma que ela não nos afete, não nos jogue para baixo, não tire a gente do prumo mesmo, né? Não tire a gente desse estado de paz. Então, se eu fosse traduzir para você hoje, quem é a Vanessa hoje? Né? Primeiro é essa pessoa que se encontrou dentro dessa civilização lemuriana, é como se eu tivesse reencontrado uma grande família estelar, né, para mim, tanto lemuriana como andromedana, que é uma outra equipe que se apresentou. De Lemúria aí eu fico só ouvindo, né? Mas eu tenho um grupo que tem ali umas 100 pessoas, e esse grupo fica ali movimentando, tem uns lá quietinho, mas estão lá, antenados, né? Mas tem outros que vêm, estudam, outros comentam alguma coisa, tá? E a gente vai ali, lemurianos. Então, eu acho que a gente tem muito em comum. Recentemente, eu descobri que eu sou uma andromedana. Você é? Sim, também. Eu falo que eu fui entendendo aos poucos isso através de um grande quebra-cabeças, né? Mas uma origem andromedana que acabei, né, de alguma maneira, tendo uma experiência muito longa em Lemúria. Então, eu trouxe muita coisa agora com essa visão lemuriana, com essa missão, vamos chamar assim, com essa civilização lemuriana, mas a orientação de toda essa base é andromedana. A resposta que eu demorei muito, e, gente, não é fácil a gente assumir algumas coisas, né? Eu demorei muito para poder afirmar isso. Eu ouvi isso dessas equipes e demorei muito para afirmar que eu sou uma geneticista cósmica. Então, por isso esse trabalho... Não consigo... E aí, quando eu soube, ali caiu muito bem, porque daí eu comecei a olhar o meu passado. E eu digo, nossa, porque inconscientemente a gente trilha esse caminho, né? Aí, quando você sabe, não tem, é inegável, porque você olha estada, né? Pelo menos nessa última encarnação, tudo que você vivenciou, e eu fiquei assim muito feliz, né? Mas por outro lado, a gente sabe que é uma responsabilidade mais ainda consigo, com os outros, Sim. né? Sim. E a gente vai percebendo, na verdade, que você cada vez mais, pelo menos essa maturidade, esse empoderamento de paz para mim, trouxe uma clareza real desse propósito. Né? Então, o que realmente eu estou fazendo aqui? O que realmente eu preciso fazer? Essa descrição, né? Você é uma geneticista cósmica, para mim me trouxe essa clareza de que o meu trabalho é com o DNA, o meu trabalho é em ativar essas camadas que estão abertas e que precisam ser ativadas, é atingir o 13º filamento do DNA, é poder liberar as memórias necessárias para que a gente ative esse filamento, que é o filamento de herança andromedana. Né? Cientificamente falando... Exatamente esse agora, o 13º. A gente sabe, né, cientificamente, inclusive, que a gente está se aproximando cada vez mais da galáxia de Andrômeda, e que a gente vai fazer, segundo a nossa ciência, a gente vai ter uma colisão. E eu falo que, na verdade, isso não é uma colisão, é uma fusão de galáxias, né? E, obviamente, que eles não são bobo nem nada, né? Como eu costumo dizer, são seres que estão num nível de evolução diferente do nosso, são mais evoluídos. Obviamente, eles estão nos preparando para que a hora que a gente faça a fusão, nós não sejamos as laranjas podres do processo. Né? Então, é de interesse mútuo e é de interesse de Andrômeda, inclusive, que o planeta Terra e toda a Via Láctea esteja preparada para esse momento que vai acontecer daqui a 200 milhões de anos, mas que precisa começar agora. Né?
Então, o nosso trabalho está muito ligado a isso. E hoje eu diria para você, eu me vejo assim, eu me vejo como uma pessoa que cresceu, né? Eu consigo perceber o meu crescimento, a minha evolução, a minha conexão com esse processo de ascensão da humanidade, a minha responsabilidade de ajudar as pessoas, aliás, ajudar não, porque eu acho que não é essa palavra, mas de apoiar as pessoas a acessarem o seu próximo passo no nível evolutivo, né? Então, eu até tenho me denominado uma mentora evolucionária, exatamente por isso. Porque o meu papel é ajudar essas pessoas a fazer esse caminho para que ela atinja esse próximo passo da evolução da humanidade, né? Então, para mim, eu acho que a palavra que resume esse meu momento de vida, não é uma, são duas, né? Ou melhor, três: maturidade e o empoderamento de paz. Porque eu acho que são as duas coisas que talvez me resumam nesse momento. Maravilha, linda a sua história. Eu fiquei feliz, né, de saber que, acho que não é à toa que a gente se encontrou por um momento Nunca tão importante da minha vida. Agora está tudo esclarecido, né? Ai, ai. Então, querida, muito obrigada por você ter dito esse sim. Eu acho que essa live vai rodar aí, vai chegar por muitas pessoas, virão. Eu vou fazer questão de gravar aqui, ter o maior cuidado para baixar e compartilhar, porque Legal. a gente não pode perder uma riqueza dessa. E eu fico feliz, porque esse projeto, Vanessa, ele vem crescendo. Ano passado, eu acho que eu brinquei com ele, eu estava me divertindo. Primeiro, eu gosto de me divertir, sem muito compromisso. Esse ano, eu não sei, eu senti uma vontade de trazer algo mais apropriado para vincular ao trabalho mesmo, né, das terapias. Então, eu trouxe mulheres aqui de vários setores da vida, mas que eu olhei assim, não fui, né, catalogando, mas eu olhava assim, tentava ver, né, naquela mulher algo que ela poderia empoderar outro, seja da mais simples, né? Teve cientista aqui, teve todo tipo de mulher, professoras. Então, eu acho que está crescendo e se não fosse vocês, não teria esse resultado. Eu percebo as pessoas, a gente recebe o feedback depois, elas falando, nossa, eu gostei de fulano, olha, nossa, que coisa, hein? E, então, assim, a gente sabe que é importante. Eu estou muito feliz de todas que vieram aqui, você em especial, trazendo para nós nessa aula. E é isso. Muito obrigada. Um beijo no seu coração, né? Eu fico feliz de ser sua amiga, de você me apoiar nos momentos que eu precisei. Eu sou aquela que eu não tenho medo, vergonha. Eu bato na porta, você viu que várias vezes, né? Vou lá, oi, o que é isso? Me explica aí. Então, às vezes é com a Silvia, você, com qualquer pessoa, a Rosemary, a Ingrid, eu sempre, né? Se eu tenho dúvida, eu pergunto, até para as minhas clientes eu falo, ó, se eu não souber aqui, calma que eu vou trazer depois a informação. Então, muito obrigado mesmo pelo seu carinho, sei que você é super ocupada. Um abraço para sua família. Seu esposo também sabe muito. Uma hora dessa, quando passar essa fase, fala para ele já aí, quando passar essa fase do mês da mulher, porque agora eu estou trazendo só mulher, mas eu falo sempre para os homens. Esse conteúdo é para a humanidade. Apenas a gente intitulou Mulheres por conta do mês, né? Que a gente fica badalando aí, mulher, mulher, então vamos seguir esse rótulo, mas é para toda a humanidade. Então, uma hora dessa, vou convidá-lo, tá? Perfeito. Porque eu sei que ele sabe muito para falar dos povos antes de Lemúria, que eu sei que ele sabe muita coisa. Eu fico escutando ele por trás dos bastidores. Bem, muito bom. Muito bom, eu super agradeço, né, a oportunidade de poder falar aqui para você, falar com o seu pessoal, com as pessoas que estão nos ouvindo.
É sempre uma oportunidade da gente levar, né, esse conteúdo, essa informação adiante. E como a Peggy costuma dizer, né, me veio essa palavra quando você fez o comentário, quando a gente fala das mulheres, né, quando a gente fala em nome das mulheres, como ela mesma diz, ela nomeia a Ania como um ser feminino por uma questão de conveniência. Porque ela é o feminino e o masculino integrado, né? Então, eu acho que quando a gente fala em nome das mulheres aqui também, a gente usa uma conveniência pela a facilidade e habilidade que a mulher tem de chegar até esses conteúdos, né? Mas a gente sabe que eles são disponíveis e realmente eles são trazidos para toda a humanidade, né? Exatamente para facilitar a integração desse masculino e desse feminino, que é o único caminho para a gente voltar para esse processo de voltar para casa, né? Então, eu fico super grata aqui de poder participar, de poder compartilhar, né, o conhecimento e fazer parte desse trabalho bonito que você vem fazendo aí, que vem crescendo com tanto afinco. Gratidão profunda aí a todos vocês. Beijo no coração. Obrigado por Ronaldo. Pode deixar. Beijo grande. Pessoal que está na live, muito obrigado, boa noite. Compartilha, vai estar aqui, já. Todo mundo tem que saber desse conteúdo. Beijo, obrigado, tchau.